Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como utilizar uma das ferramentas mais poderosas de GBot, que é a recuperação de loss. Então o primeiro passo nós clicamos em configurar bot no menu principal, depois clicamos em recuperação de loss. A recuperação de loss ela funciona da seguinte maneira: você designa para ele qual percentual que você quer utilizar dos loss passados, dos loss anteriores, e ele faz a divisão em X entradas. Essas X entradas são baseadas nesse percentual, até alcançar 100% ou até ultrapassar os 100%. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho 50%. Então ele vai fazer as duas próximas entradas com 50% do meu loss que eu tomei anteriormente, até recuperar os 100% ou mais. Então se eu tenho, por exemplo, um loss anterior de 10, e eu coloquei 50% aqui, ele vai pegar 50% dos 10, que seria 5, e utilizar nas duas próximas entradas, a mais do que o valor da entrada normal. Então, se a minha entrada normal, o valor dela é 2, ele vai somar 2 com esse 5 e vai me retornar 7. Então, ou seja, eu vou utilizar R$ 7,00 de entrada nas duas próximas entradas. 2 na entrada normal e 5, que seria os 50% dos 10 que eu perdi anteriormente, certo? Então a gente vai trazer uns exemplos práticos para vocês, que seriam os piores casos onde envolve sinais encavalados, onde o cálculo fica um pouco mais complexo de se entender, mas dá para entender fazendo a análise correta. E dos casos mais simples seriam os finais com espaçamento normal que você tem nos sinais, sem que eles fiquem encavalados, e daí o cálculo fica mais fácil. Então vamos lá. O primeiro sinal aqui, ele deu loss de 30. Lembrando que a gente está utilizando 10 como entrada inicial e o fator martingale 2. Ou seja, a 10 é a primeira entrada, 20 é o martingale que ele vai utilizar. Então o loss no martingale 1 resulta em 30 de loss. Então aqui nós tivemos 30 de loss. E no próximo sinal, que é a 0,724, ele não utilizou a recuperação. Por quê? Porque quando esse sinal aqui fechou a 0,724 e esse daqui começou a 0,724, ele não teve tempo hábil para poder retornar o valor desse loss aqui, para que ele pudesse fazer o cálculo da recuperação de loss e considerar esses R$30 para poder fazer a divisão dele dos 50%. Porém, nos dois próximos sinais, que esse daqui já tem 1 minuto de espaçamento, se vocês notarem, ele já fez a divisão da recuperação, ou seja, ele pegou 50% dos 30 e utilizou 15 aqui e 15 aqui. Daí ele fez essas duas entradas com os R$15 de recuperação. Ou seja, ele utilizou R$10 da minha entrada padrão, mais esses 15, que daria 25. No Martingale 1, ele utiliza 50, que é o dobro. Então, 50 mais 25, então 50 mais 25, daria os 75, que é o valor do loss total que ele deu aqui, certo? E nesse sinal aqui, da 0,729, ele utilizou apenas 45. Por quê? Porque quando ele foi fazer esse sinal aqui, as 0,727, ele ainda não tinha finalizado, ele ainda não teve o retorno, que foi a mesma coisa desse sinal 2 aqui. Ele ainda não soube do retorno desse loss aqui. A mesma coisa esse sinal aqui. Como ele finaliza as 0,729, e esse daqui começa as 0,729, ele não tinha ciência desse loss aqui. Então aqui ele utilizou 15 e aqui ele utilizou 15 desses 30. Então aqui é como se fosse anulado esse valor de 30, porque eu já tenho esses 15 aqui e mais esses 15 aqui. Porém, o único sinal que ele vai levar em consideração seria esse daqui, porque ele já tinha finalizado. Esse daqui terminou às 07 e 27, e esse daqui começou às 29. Então esse daqui já faz parte do cálculo. Então, nós somando esses 75 com esses 15 que ele ainda utilizou da recuperação e não conseguiu recuperar, daria o valor de 75 mais 15, seria 90. Dividido pelos 50% da recuperação, dividido por 2, 90 dividido por 2. Aí daria os 45, que é o que ele utilizou aqui nessa recuperação, correto? Então, nós temos aqui 45 recuperado. E no próximo sinal, que aí já começa a ter os espaçamentos corretos, ele utilizou apenas 67,50. Por que ele utilizou esse valor? Porque ele fez a soma e daí de todos esses valores aqui. Então, o que acontece? Ele só faz a recuperação, ele só faz o recálculo da recuperação quando ocorre um novo loss. Então, por exemplo, aqui ocorreu um novo win, ele não fez o cálculo da recuperação aqui. Aqui ele simplesmente eliminou uma entrada com valor de 45 do loss total.
mas ele continua ainda, ele só vai fazer o recálculo assim que ocorrer um loss novo. Por que que ele só utilizou 67,50 aqui? Porque esse sinal aqui, quando ele abriu, ele pegou 45 desse montante de loss que teve aqui. E quando esse sinal aqui fechou, ele fez o recálculo. Então ele acabou fazendo o recálculo antes desse daqui, porque quando esse sinal abriu, ele pegou 45, e quando esse sinal fechou, alguns milissegundos depois, ele acabou fazendo o recálculo da recuperação de loss. Então vamos supor que esse sinal aqui estivesse entre esse e esse aqui. Então nós podemos somar ali os 30 que nós tivemos no ID 1, mais 75 que nós tivemos no ID 3, menos 45 do ID 5, que ele usou a recuperação aqui, conseguiu recuperar, deu win, ele recuperou os 45. Então menos 45, mais os 75 do ID 4, que resultou em 135. E 135 nós dividimos por 2, que daí seria 50% da recuperação, daria 67,50, que é exatamente o valor que nós temos aqui, certo? Então esses daqui são os piores casos para se calcular, mas você fazendo a análise correta desses tempos de início e de fim, você consegue chegar no resultado de como ele fez o cálculo para chegar na recuperação de loss. Já nesse sinal aqui ele utilizou 183,75. Como que foi feito esse cálculo? Como já tem um espaçamento, se vocês notarem aqui, o último sinal fechou a 0,732 e os outros sinais também já tinham fechado, porque são todos sinais de M1, aí ele tem que ficar bem atento também com isso, porque às vezes esse sinal aqui já fechou, mas imaginando que eu tivesse algum sinal aqui antes, que daí seria M5 ou M15, e ele está utilizando a recuperação de loss, aí tem que levar ele em consideração que de repente ele não vai ser utilizado no cálculo, ou retira do cálculo da recuperação o valor que ele já utilizou na própria entrada. Então tem que ficar atento também com o time frame dos sinais que estão abertos. Mas vamos fazer nesse exemplo aqui. Então nós temos 30 do primeiro sinal. Esse sinal aqui desconsidera porque ele não utilizou recuperação. Então, mais 75 dos dois próximos sinais, do 3 e do 4. Então, mais 75, mais 75. Menos 45 desse daqui. Então, quando dá o win, nós temos que diminuir o valor da recuperação que ele utilizou. Então, menos 45. E aqui, quando dá loss, nós utilizamos o valor total do loss, que daí seria menos 232,50. Então, na verdade, nós somamos, né? Nós estamos somando o loss, então é 232,5, que daria 367,50. Dividido isso por 2, que seria nossos 50%, ele dá 187,75, que é justamente o valor que nós temos nesses dois próximos sinais, que já tem um espaçamento de 1 minuto entre eles e tudo mais, ele já consegue fazer o cálculo correto. E note que nesse próximo sinal ele já não utiliza mais recuperação de loss, porque ele já conseguiu recuperar os dois valores aqui, que ele estava pendente de fazer a recuperação. Então aqui ele já não utiliza mais. E aqui um outro exemplo já utilizando a recuperação já com o espaçamento correto. Então aqui ele deu um loss de 30, aqui ele deu um novo loss de 75, e aí nós somamos. Nesse daqui, 30 mais 75 dá 105, dividido por 2, que seria o nosso 50% de recuperação, dá 52,50, que é justamente o valor que ele utilizou nessas duas próximas recuperações aqui. Essa ferramenta é muito poderosa, gente. Vocês podem ver que ele teve 1 loss, 2 loss, 3 loss, 4 loss, 5, 6 loss. E quantos wins nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wins. Então nós tivemos 7 wins e 6 loss, e mesmo assim nós conseguimos sair no positivo aqui nessa lista. Então note que essa ferramenta é muito poderosa, foi muito bem desenvolvida, e ela praticamente todos os nossos clientes usam e tem lucro com ela ativa. Então seja ela com 50%, seja ela com 34%, 25%, enfim, o quanto fizer parte do seu gerenciamento, vai ser uma ferramenta que vai auxiliar muito vocês a terem melhores resultados utilizando o GGBot. E é assim que funciona a recuperação de loss no GGBot.